A paz do Senhor, amados. Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto de um momento em que Jesus conversa com seus discípulos e ali acontece todo um diálogo que, a partir dali, se cria toda uma estrutura, o princípio da estrutura da igreja. Vamos lá, vamos ler. Está no Mateus 16, 13 e 14, a partir do versículo 13, né? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Aqui é a primeira vez em que os discípulos contemplam e entendem a deidade de Jesus, que ele não era apenas mais um mestre, mais um rabi, mais um homem entendido da lei, que ele não era apenas mais um que estava ali trazendo uma doutrina. Não, eles entendem que Jesus é o Filho do Deus vivo. Essa revelação vem através de Pedro, né? Eu acho interessante que Deus, Jesus, ele pega as coisas mais improváveis, as pessoas mais improváveis, e as usa para envergonhar os sábios e os entendidos. Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, não depende de um vasto currículo teológico. Ele não depende de sermões elaborados. Ele precisa, ele procura pessoas que queiram servi-lo na humildade. E essas pessoas que Deus quer usar. Deus pode usar os entendidos, os intelectuais, os doutores da lei? Pode, Deus é Deus, ele usa o que ele quer, como quer, na hora que quer. Mas o que eu tenho visto é que ele não escolhe os grandes guerreiros, ele escolhe os pequenos pastores desprezados no cantinho. Ele não escolhe os grandes generais, ele escolhe os homens covardes, escondidos no buraco, como Gideão. Ele não escolhe, muitas vezes, homens amadurecidos, ele escolhe meninos como Jeremias. Ele mesmo falou que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. E eu vejo, nesses últimos tempos, uma luta, uma correria para saber quem sabe mais, quem conhece mais a letra, quem conhece mais. E o Espírito Santo, na verdade, tem sido amortecido com isso. As pessoas têm apagado o Espírito Santo muitas vezes. É óbvio que você tem que estudar a Bíblia, é óbvio que o acúmulo de conhecimento por si só não é maligno, mas também não é por si só benigno. Jesus falou: esse povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra e conhecimento do poder de Deus. Jesus sempre nos chama a um equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Deus nos chama a um equilíbrio. Conhecer, sim, a palavra, conhecer, sim. Se você tiver chance de conhecer um pouco
hermenêutica, hebraico, grego, aramaico, não vai te fazer mal. Mas isso não quer dizer que você que não conhece grego, aramaico, essas línguas, não vai poder ser usado por Deus. Você vê que não foi o homem nem carne, Pedro, não foi homem nem carne, nem nada humano quem te revelou isso, quem te inspirou a falar isso foi o meu Pai que está no céu. A palavra de Deus diz, abre a tua boca que eu encherei. E as pessoas estão querendo que homens, que conhecimentos humanos venham encher suas bocas. Quando quem quer encher a nossa boca é Deus. Deus quer encher a nossa boca com palavras de sabedoria, de amor, principalmente. Porque eu vejo muitos doutores da lei na internet, nos púlpitos, nos cultos, se vangloriando do seu conhecimento, mas não falam do amor de Jesus, não falam do amor de Deus, que é o mais importante. Falam muito da letra. Por quê? É o que eles têm, é o que esses homens têm. Deus não está procurando grandes, ele está procurando pequenos. Pessoas humildes, pessoas que têm um amor pelas almas, pessoas que querem. E é essas pessoas que vai revelar, não importa o teu excesso ou tua falta de conhecimento, Deus vai te usar como Ele quer, na hora que Ele quer. Não foi carne nem sangue, não foi nenhuma teologia. Você vê que depois da ascensão de Jesus, Pedro e João curam um paralítico e os senhores, os doutores da lei ficam admirados. Não, vem cá, esses homens não são homens iletrados? Nós somos doutores, nós somos conhecedores, não falamos com esse poder, porque o poder não está no teu conhecimento da letra, o poder está no conhecimento do Espírito, da intimidade com Deus, e Deus quer ter essa intimidade com você. Esse é um princípio da igreja, corpo espiritual, estar em comunhão e atento para aprender com Deus. Deus pode usar um irmão? Pode. Deus pode estar me usando agora para te ensinar? Pode. Mas fujam daqueles que usam a letra, o excesso de conhecimento como uma arma principal para falar, não, você tem que respeitar o que eu estou falando porque eu tenho um conhecimento. Fuja disso. Fuja disso. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que a unção que é em você vai te ensinar. A unção que é em nós, que devemos buscar, ela vai nos ensinar. Ela vai nos preparar, ela vai nos guiar, como guiou aqui Pedro para falar essa grande palavra: Tu és o Filho do Deus vivo. E esse é o primeiro momento em que os discípulos entendem que Jesus não é apenas mais um mestre, mas que ele é o Filho do Deus vivo. Vamos lá para o texto? Vamos compartilhar um pouco do que está escrito? E chegando Jesus às partes da Bereia e Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeira coisa que pergunta: o pessoal de fora aí, o pessoal que está aí, que não está andando comigo, que não está nesse convívio, o que eles estão dizendo que eu sou? Aí você vê que a falta que a multidão muitas vezes tem de entendimento. Cada um inventou uma história, cada um pensou uma bobagem, cada um falou uma coisa. Ah, não, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é João Batista. Cada um ali, cada um que estava ao derredor observando, e na nossa vida muitos observadores, muita gente falando besteira a nosso respeito, pessoas que não sabem nossa história, pessoas que não sabem de onde nós viemos, pessoas que não conhecem o histórico da pessoa e falam besteira. Talvez você seja vítima de pessoas que não te conhecem, não sabem as tuas lutas, não sabem o teu amor pela obra, não sabem o teu amor pelas pessoas, não sabem os teus problemas e ficam falando besteira de vocês, de você que está ouvindo essa mensagem. Quer dizer uma coisa, de Jesus também falavam besteira, de Jesus também falavam coisas que não tinham nada a ver. Não, Jeremias, os profetas, o homem, ele está sempre querendo colocar o divino no seu nível. Como é isso, pastor?
As pessoas têm dificuldade de compreender e aceitar um Deus todo-poderoso, acima de todas as coisas, que está disposto a nos salvar, a nos dar vida eterna, a nos abençoar. O homem tem dificuldade disso. Aí ele tenta colocar o divino, que é Deus, o eterno, no nosso nível, né? Não. Eu tenho que, para mim, conseguir alguma coisa, eu tenho que pagar uma promessa. Colocando Deus ao nível do seu próprio egoísmo. Ah, não, eu estou pagando por essa bênção. Estou fazendo algo por essa bênção. E muitas vezes você não tem que fazer nada para conseguir a bênção, você crer e esperar. Ele fala que aqueles que se aproximam do Senhor devem crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você está precisando de uma vitória? Busca Deus. Se coloca diante de Deus. Óbvio que há momentos que você tem que fazer alguma coisa, mas deixa o Espírito Santo falar com você. Só que as pessoas, muitas vezes, querem colocar Deus no seu nível. Não, eu estou pagando. Não é a questão do dízimo, da oferta. Eu estou pagando a Deus. Eu estou pagando o meu dízimo. Eu estou ofertando, então Deus vai fazer alguma coisa acontecer diferente na minha vida. E não é por aí, gente. Você dizima a sua oferta, é por amor. A Bíblia fala que você deve dizimar e ofertar por amor. Não por constrangimento, por sorte da ganância. A Bíblia fala que suas ofertas têm que ter uma atitude de amor pela obra. Ah, estou ofertando, estou dizimando. Então Deus não tem que fazer nada. Deus é Senhor, ele não precisa fazer nada. As pessoas colocam Deus, o divino, ao nível humano. Os homens tentaram colocar Jesus no nível humano, um Jeremias, um profeta, mais um mestre daí da lei, mais um rabi com tantos, que havia muitos rabis naquela época, muitos homens falando coisas até sábias, e outros não tanto. Como hoje na internet, tem muita gente falando muita abobrinha aí, muita besteira. Outros falando coisas boas. Mas tem muita gente falando muita abobrinha, tem muitos mestres, não vamos fazer mais sobre isso. Tem muitos mestres na internet agora, homens se colocando como os próprios messias virtuais, os novos messias do novo século, colocando a nível humano. Aí Jesus, e lhes disse, não, e disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Tá, já vi que o pessoal aí, que o meu redor está falhando, eles não estão entendendo que eu sou. Mas agora eu quero saber, e vocês, que estão andando lado a lado comigo, que veem meus milagres, quem vocês dizem que eu sou? Tem muitas pessoas por aí dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, eu tenho a verdade. Eu sou o caminho. Tem muita gente por aí. Muita gente dizendo, eu estou com Deus. Deus está comigo. Deus me deu uma revelação de que eu estou fazendo a obra. Só que são tantas verdades diferentes que a pessoa fica meio confusa. Tanta verdade, cada um com uma verdade, verdade oculta, verdade revelada, TV da verdade. E cada verdade é diferente uma da outra e eu fico meio confuso, né? Porque se é verdade, eu entendo que é uma verdade só. E não um monte de verdade. E nós vemos que tem um monte de gente aí, cada um trazendo a sua verdade, colocando como se fosse a verdade absoluta, como se todos os outros estivessem errados e só eles estivessem certos. Ele fala, vocês sabem quem eu sou? Vocês, nós, eu que estou aqui, eu tenho que buscar saber quem é Jesus e qual é a verdade. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Só que é um preço a pagar por falar a verdade. Há um preço a pagar por falar a verdade. Há um preço a pagar por falar de Jesus de forma saudável, sã. E Jesus pergunta, e vocês que estão comigo, vocês que profetizam em meu nome, vocês que falam tantas coisas empolgantes, empolgadas, vocês que falam tantas
Vocês sabem quem eu sou? Você sabe quem é Jesus? Para muitas pessoas, Jesus é o gênio da lâmpada, que ele esfrega a lâmpada, faz um pedido, Jesus tem que fazer. Para outros, Jesus é alguém que eles usam no final de uma oração, faz uma oração e no final fala em nome de Jesus, como se fosse uma assinatura, como se fosse um cheque assinado. O nome de Jesus virou um cheque assinado, um cheque em branco assinado. Eu faço uma oração e falo o nome de Jesus tem que ser feito. E não é por aí. Não é por aí. Pedro faz a boa confissão. Olha só o que ele fala. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, o letrado, o ignorante, o estúpido, o apressado, o afobado, o homem sem fé que afundou na água, o homem covarde que fugiu quando Jesus foi preso, o homem irado que cortou a orelha do guarda, o camarada mais improvável fez a confissão da verdade, porque não foi ele, mas o Espírito de Deus. Você está disponível para que o Espírito de Deus te use para falar a verdade? Ou você está sendo só mais um papagaio repetindo o que outros dizem? Tem muito papagaio na internet. Ouve alguém falar, nem buscam saber direito que isso aqui é verdade, e começam a fazer um monte de vídeo repetindo as bobagens que um ou outro fala. E não dá lugar para que o Espírito Santo de Deus fale. E, na verdade, muitos desses homens nem acreditam mais que o Espírito Santo fala. Só quer dizer uma coisa, o Espírito Santo fala sim. E ele fala em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido o que o Espírito Santo tem dito às igrejas? Continuando. Jesus respondeu assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Isso nós já falamos. Aí continua. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Aí criou-se aí uma doutrina de que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro apóstolo, o primeiro que sobre Pedro seria edificada a igreja. Mas não é sobre Pedro que é edificada a igreja. Eu sei que muitas pessoas vão falar sobre isso, mas eu tenho que reforçar isso, né, nessa mensagem. A igreja é edificada nessa confissão de Pedro. Respondeu dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A igreja é edificada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e nos seus princípios, nos seus preceitos, nos seus ensinamentos, nas suas palavras. E eu pergunto: a tua vida, a tua denominação, a tua igreja está baseada nos preceitos e nos ensinos de Jesus? A tua vida, a tua religião, a tua fé é cristocêntrica? A confissão de Pedro, que tu és o Filho de Deus, quer dizer, tu tens a autoridade de Deus na terra. E Jesus fala: sobre essa pedra edificarei minha igreja. E a igreja que está edificada, a pessoa, o grupo, a denominação que está edificado nessa verdade, e está edificado nessa verdade não é simplesmente você entendê-la e conhecê-la como, ah, não, Jesus é filho de Deus, está legal. Os demônios também creem e temem. Mas quando você aceita essa verdade, que Jesus é filho de Deus, e a tua vida está edificada nele, o inferno não vai prevalecer contra você,
O inferno não vai prevalecer contra a tua igreja, tua denominação, teu grupo, contra o teu projeto, mas tem que estar edificado em Jesus. E não em fundamentos como regressão. Vamos fazer uma igreja em que nós fazemos regressão. Isso é hipnose, isso aí é um tratamento até pseudo-psiquiátrico, né? Ou tratamento psiquiátrico, não tenho conhecimento de causa, mas isso é um tratamento psiquiátrico, não é Jesus. Ah, hoje vamos pregar uma mensagem aqui que vai te estimular a vencer. Não. Isso é mensagem de autoajuda. Tem muito pregador de autoajuda por aí. Vão ao público e falam, você vai vencer! Você vai vencer todo mundo! Eu! Isso aí você vai aí nessas reuniões motivadoras, né? E você vai ver o camarada fazendo a mesma coisa. Isso não está baseado em Jesus. Ah, não, a nossa igreja aqui, nosso grupo, eles fazem o, o grupo de célula que aí faz isso, faz aquilo. Pode ser benção? Pode ser benção. Mas isso não é só isso. Tanta coisa foi inventada para encher igrejas. Tanta coisa foi inventada para atrair até crentes, pessoas que não querem ter nada com Deus, mas querem estar num ambiente social. Nossa igreja faz um evento aqui, que a gente bota 3.000 pessoas, faz uma música gospel, um hip hop, um isso, um aquilo, e atrai todo mundo, o pessoal vem, gosta. Aí você pega na igreja, na hora de fora tem gente se beijando, igual clube. Eu já vi isso, gente. Eu já vi isso. Igual clube. Isso não é estar baseado em Jesus. Isso não é estar edificado na rocha que é Jesus. Está edificado na rocha que é Jesus. Está edificado nas palavras do Mestre. Há uma coisa que eu tenho observado e me preocupa bastante. Tem crente que já virou para mim e falou o seguinte: não, pastor, que para ser um crente de verdade é necessário conhecer as epístolas de Paulo. Paulo morreu por você na cruz? Paulo é teu salvador? Outra irmã, uma vez eu fui fazer a ceia e li o momento em que Jesus está servindo a última ceia com os discípulos. Ela veio no final do culto: pastor, estou decepcionada com o senhor. Eu, por quê, irmão? O senhor fez a ceia de qualquer forma. Fez uma ceia de uma forma desleixada. Eu? Por quê? O irmão não leu a epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre a ceia. O irmão leu a ceia de Jesus. Eu, e isso é eu que está fazendo a ceia de forma desleixada? Eu li Jesus servindo a ceia. Não, porque eu sei que é mais fácil ler o Evangelho, mas temos que ler as epístolas de Paulo. Meu querido, Paulo não morreu por mim, por você não. Paulo é pecador como qualquer um. Os ensinos de Paulo não são mais importantes, os ensinos de Jesus Cristo. Ah, pastor, a diferença? Claro que há epístolas de Paulo que são totalmente históricas. E pessoas que doutrina, não, porque agora a mulher tem que usar véu. Porque Paulo fala que eu quero que você use véu. Ah, não, é porque Paulo falou isso, tem que todo mundo. Jesus, tem livros de Paulo que são totalmente históricos. Tem outros que são até ensinamentos, nós podemos colher os ensinamentos. Mas tem livros totalmente históricos. Tem contexto. Pedro mesmo fala em uma de suas epístolas. Há coisas que Paulo fala que são muito complicadas. E muitos indoutos usam dessas coisas para criar doutrinas, para perturbar a cabeça das pessoas. Pedro falou isso nas epístolas de Paulo, que elas são complicadas. E se eram complicadas na época, eram complicadas hoje. Mas não, o crente, para ser crente, tem que conhecer a epístola de Paulo. Meu querido, se você for perguntar a mim, pastor,
eu não posso ler muitos livros da Bíblia. Estou morrendo. O que o Senhor fala para mim ler? Leia os 4 evangelhos. Leia o Sermão do Monte. Leia as parábolas de Jesus. Aí contém todo o ensinamento que você vai precisar para ser um cristão verdadeiro. Sem alegorias, sem fantasias, porque é da boca do mestre. Isso é você ter a tua vida, a tua igreja, o teu trabalho, o teu grupo de pregação, o seu grupo de hangout, o que seja, edificado na rocha, que é a palavra de Deus. Quer ver só o que Jesus vai falar ainda? Eu amo o que Jesus fala. Todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem imprudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assovaram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assovaram o vento, e combateram contra aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, do 24 ao 27. Jesus aqui não está falando o seguinte, gente, aqueles que ouvem as palavras de Paulo e as praticam, aqueles que ouvem não, aqueles que ouvem as minhas palavras. Então para de bobagem dizendo que Paulo é o mais importante. Paulo mesmo fala, acaso eu morri por vocês? Se tu falas que é de Paulo, de Cefas ou de Apolo, não sois carnais? E o Espírito Santo não está em vocês, porque sois carnais. As palavras de Jesus é onde nós devemos estar edificados. É óbvio que eu vou ler as epístolas de Paulo, é óbvio que eu vou ler as epístolas dos apóstolos, Atos, o Velho Testamento, é óbvio. Mas de tudo, o mais importante são os ensinamentos de Jesus, o resto é só complemento. E não substituição às palavras de Jesus. Como é que as pessoas substituem o que Jesus fez, o que Jesus fala, por coisas que Paulo falou? E não é isso que Deus quer. E não é isso nem que Paulo queria que acontecesse. Continuando aqui o texto, e olha só o que Jesus fala. E quando você está dessa forma, com Jesus na sua vida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra você, contra a sua vida, contra a sua igreja, contra a sua denominação, contra os seus projetos. Se você está edificado na rocha. Se você está edificado em Jesus. E olha só, e eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Deus aí está falando sobre a legalidade que eu e você temos quando estamos ligados. Jesus falou, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. Quando você está ligado com Deus, quando você está ligado com o Pai, você está ligado em Jesus, na sua palavra, nos seus ensinamentos, vivendo uma vida correta diante de Deus, as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Você vai ter o direito, a legalidade espiritual de ligar no céu através das suas orações, através das suas atitudes, através sim das suas ofertas. Você liga no céu caminho de bênção quando você oferta. Vamos falar sobre isso mais tarde. Não é bobagem, não... Tem gente aí lutando contra ofertas, contra dízimos. E é interessante que só critica dízimo quem não é dizimista. Os dizimistas não criticam, estão felizes. E eu logo de mão aviso, eu nunca vivi de dízimo, nunca vivi de oferta. Onde cheguei em pé, falando uma bobagem,
Eu nunca vivi dízimo, nunca vivi de oferta. Meu trabalho, e trabalho muito. Trabalho aqui na obra, trabalho na minha função como designer gráfico, prego nas igrejas e não vivo de dízimo e de oferta. Mas eu sei que o dízimo e a oferta é algo abençoador. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde, não nesse vídeo. Então, quando você está ligado com Deus, quando você está edificado na rocha que é Jesus, ele te dá a autoridade da oração, a autoridade de mover o sobrenatural, mover o céu através das suas orações. Porque o que você ligar na terra, a legalidade espiritual que você ligar na terra, você vai receber lá do céu. Você ligou em oração? Deus vai atender. É só esperar. Você está se dedicando à obra, você está ligando na terra bênção aqui para a sua vida. O que você ligar na terra, você que está ligado com Jesus, você que está ligado com Deus, o que você ligar na terra vai ser bênção. Porque a legalidade espiritual funciona dos dois lados. Se você ligar maldição na terra, também você vai ser amaldiçoado, desculpa. Deus falou, estou te dando dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Segue da bênção e seja abençoado. Você tem dois caminhos. Da bênção, que é seguir as palavras de Jesus, seus ensinamentos, obedecer, e o caminho da maldição. Qual é o caminho da maldição? O caminho da desobediência, da rebeldia, da fofoca, do ódio, ficar gastando tempo falando dos outros, em vez de estar falando de Jesus. Quer falar da vida de alguém? Eu li um texto. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus. Tem muita gente precisando da vida de Jesus aí, gente. Seja canal de bênção, seja canal para que outras pessoas possam ser edificadas na rocha, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Vocês veem que como o nosso trabalho aqui é simples. Estão ouvindo? Deve estar ouvindo aí no fundo cachorro latindo. São os cachorros aqui de casa. Eu estou fazendo o trabalho aqui em casa. É um trabalho simples, que eu estou fazendo por amor à obra, por amor a Deus, por amor à sua vida. O meu trabalho, o meu ministério, não é ligado em sentimentos de ódio, sentimentos de faccionismo, de intolerância. Porque tem muitas pessoas aí que você vai ver o ministério é um ministério de intolerância, um ministério de acusação, de apontar o dedo, de desejar até mal para os outros, para poder para a sua ideologia ser aprovada. Meu amado, a Bíblia fala que o desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo do Pai é que todos sejam salvos. O meu desejo também é que todos sejam salvos. E para que as pessoas sejam salvas, a verdade tem que ser dita. E qual é a verdade? Que Jesus mandou: ide e pregai. Todo aquele que ouvir a minha palavra, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que confessar Deus diante dos homens será confessado diante do Pai. Todo aquele que confessar Jesus diante dos homens será confessado diante de Deus. E eu confesso que tu, Senhor, és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que vive e reina soberano para sempre. E eu não vou pregar ódio, não vou pregar faccionismo, intolerância. Eu prego o que Jesus mandou pregar, não prego mais do que isso. Eu prego a base da igreja, que é o amor, a fidelidade. Deus, através do seu Filho Jesus agindo na terra, o Espírito Santo habitando em nós. É verdade que Jesus falou: eu enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vos ensinará tudo o que é vez de fazer. A gente anulando o Espírito Santo, não, mas isso foi naquela época, agora é diferente, agora cada um por si, Deus por todos. Não, ninguém mais fala em línguas. Não tem mais revelação. Anulam a palavra de Deus. Anulam Jesus Cristo. Tem pessoas
anulando, tentando anular o que Jesus Cristo nos ensinou, o que Jesus Cristo mandou que fosse apregoado. Jesus mandou pregar o amor. É óbvio que eu sei que há muita coisa por aí que tem que ser mudada. É óbvio que eu sei que há muita coisa por aí que está errada, está dentro dos padrões bíblicos. E nós vamos falar sobre isso, com certeza. Mas não sobre a ótica do ódio, não sobre a ótica do eu estou certo e todo mundo está errado. Isso aí não existe. Só quem está certo é Jesus. Nem eu estou certo. Nem eu estou certo 100% em tudo. Nem você, nem ninguém. E as pessoas vêm com orgulho. Eu estou certo. Eu tenho a verdade. Eu tenho uma verdade nova. Minha verdade é mais verdadeira que a tua. A minha verdade está oculta, a minha está revelada. E isso Jesus não ensinou isso. Meus amados, preguemos Jesus. Amor, paz, transformação de vida. Preguemos o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem da cruz, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me salvar e te salvar. O resto é resto. O resto, eu acho interessante que Jesus achou tão importante questões que as pessoas têm inventado aí como grandes problemas, que nem fez menção. Jesus achou tão importante a questão do dízimo, que nem deixou nenhuma orientação. Ele falou sobre dízimo com os fariseus, dizendo mas da hortelã, disso, daquilo, daquilo outro, mas deixa mais importante, que é o amor, a misericórdia. Faça isso sem deixar aquilo. As pessoas, não, isso aí não está falando sobre dízimo, mas está falando sobre Deus. Tudo bem. Mas Jesus achou tão importante a questão do dízimo, que ele nem falou nada. E foi tão importante a questão de, não podemos chamar as denominações de igreja. Ele achou tão importante isso que não deixou nenhuma palavra sobre isso. Ele achou tão importante a questão de abrir ou não uma denominação que não deixou nem uma vírgula sobre isso. Só falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta meu rebanho. Aí Jesus aí criando o ministério pastoral. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta a ovelha é pastor. Mas ele achou tão importante isso, a questão de cargos, de nomenclaturas, de nomes, que ele não falou uma vírgula. Porque Jesus não está interessado. Isso é lixo. A guerra que algumas pessoas ficam fazendo aí, isso é lixo. Isso não significa nada. No final, isso não vai significar nada se eu dizimeiro, se eu dizimar, se eu ofertei, se eu ofertar, se eu sou pastor, se eu não sou pastor, se eu abrir núcleo, se eu abrir igreja, se eu chamei um grupo de pessoas de igreja, igreja Nova Vida, igreja Assembleia. No final, isso não vai significar nada para Deus, porque Deus não. Gente, quando a Bíblia fala que quando Jesus estiver lá, ele vai separar as cabras das ovelhas. E ele vai dizer: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de vestir, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso, não fosse me visitar. E perguntarão: quantos anos isso? Quando deixaram de fazer os meus pequeninos. Ele não está falando nada ali. Ah, vocês vão ser separados porque vocês não dizimaram. Vocês não foram ser separados porque vocês abriram uma igreja. Ou vocês vão ser para o inferno porque vocês chamaram um pastor. Eu vi hoje mesmo, eu vi um camarada falando na internet que todo pastor vai para o inferno, que leu no livro tá no livro de Gálatas, que todos os pastores vão para o inferno. Tadinho de nós, né? Vai todo mundo para o inferno. Eles falam com uma verdade absoluta. E Jesus já falou isso, que naqueles dias separarei as cabras das ovelhas. E o critério vai ser o que você fez pelo teu próximo. Se você levou alimento,
se você for visitar. Prisão aí pode ser tanto a prisão física como espiritual, quando você deixou de falar de Jesus para as pessoas, quando você deixou de fazer a obra. Não fala nada ali que você vai para o inferno se você dizimar. Não fala nada ali que você vai para o inferno se você abrir uma denominação e chamar de igreja. Não fala nada. Você vai para o inferno porque você, em vez de falar de Jesus, em vez de falar Yeshua ou Yahshua, a pessoa não sabe nem português, nem quer falar hebraico. E não falar, e falar Jesus, que isso é nome de maldição. É tanta coisa. Jesus falou dos doutores da lei, vocês não entram e não deixam que o meu povo entre no reino. É tanta coisa que as pessoas estão julgando e não passam nem perto dos ensinamentos de Jesus, não passam a milhas de distância dos ensinamentos de Jesus. Eu oro e peço, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não me afaste dos seus ensinamentos, do ensinamento do amor, da misericórdia, da paz. Porque o que essas pessoas estão lutando por aí é lixo. Não significa nada espiritualmente. E falam como se fosse grande verdade. Ah, não, não é Jesus, é Yeshua. É Yeshua. E, meu querido, isso não significa nada. Eu peço perdão por estar as pessoas se chamar. Tem uma diferença aí. Outro dia eu falava, sabe? A diferença em Yeshua, concordo com tudo que o Fábio Sabino fala, mas eu tenho que respeitar que o homem conhece hebraico, aramaico, as línguas. Se por acaso chegar esse vídeo, um abraço para o professor Fábio Sabino. Não concordo com tudo que ele fala, mas gosto de muitas coisas. A questão do conhecimento tem que respeitar. Se ele conhece, tem que respeitar. E se você quer dizimar, dizima. Você acha que dízimo não é para dizimar? Então não dizima. Isso é lixo. Isso não significa nada para Deus. Quer me chamar de pastor? Me chama. Quer me chamar de cabra? Me chama. Eu não vou deixar de ser menos pastor porque você não me chama de pastor. Porque sobre mim é uma unção. Quem diz são Deus. Como? Pela minha vida. Se eu tiver que acordar 3 horas da manhã para atender uma pessoa, eu acordo. Se eu tiver que subir um monte, eu subo. Se eu tiver que descer um monte para ajudar uma pessoa, eu desço. Se eu tiver que entrar numa comunidade perigosa, numa cidade dele, eu entro para ajudar a pessoa. Eu não estou falando isso sobre suposição, estou falando com fatos. Porque Deus me deu um chamado. Mas se você quer me chamar de Carlos, quer me chamar de pastor Carlos, quer me chamar de bonitinho, minha esposa não vai gostar muito, mas tudo bem. Me chama. Mas me chama, que eu vou orar por você. Mais importante, chama Jesus. Mais importante que me chamar é chamar Jesus, o Filho de Deus, a quem era todo o poder, toda a glória e toda a honra. Amém? Tenha Jesus como centro da sua vida. Tenha Jesus como a rocha. E se você estiver na rocha, o vento das doutrinas malucas vão bater, as enxurradas de problemas vão tentar te derrubar, os maremotos de dúvidas, as multidões vão tentar, mas você tem de ficar na rocha e você não vai cair. E quanto mais profundo você põe em Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua, ou Yahusha, quanto mais profundo você for no Mestre, no Criador, mais forte você vai ficar. Mais edificada a sua vida vai estar. E essa mensagem que nós queremos deixar para você nesse dia. Esteja edificado em Jesus. Amém?
Que Deus possa abençoar poderosamente. Se você gostou do vídeo, clica naquela mãozinha assim, aqui embaixo, está aqui embaixo no YouTube aqui. Deve estar por aqui, né? Por aqui. Aqui, ó. Tem uma mãozinha assim. Clica aí, se você gostar. Se inscreva aqui em cima. Tem um... Por aqui tem uma... Para quem escrito inscreva-se. Se inscreva no nosso canal. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Fique na paz e até a próxima.